Pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Catalisadores. Esse que é o nosso espaço para a gente discutir sobre missão, igreja, cultura. Tava com saudade já de você aí. A gente tem a oportunidade de nessa linha que a gente vem construindo, né? Eu costumo dizer que todos esses episódios que você teve aqui foi só introdução. Imagina só, na verdade a gente está fazendo um rastreamento histórico para depois a gente voltar para os elementos básicos, para a gente construir essa narrativa de ressignificação daquilo que o Evangelho nos dá a respeito do que é a igreja dentro da grande história de Deus, da metanarrativa bíblica. Hoje eu quero conversar com você um pouco, pegando carona já o que a gente já conversou no episódio anterior, sobre essa ideia do iluminismo, René Descartes, de trazer a religião para a esfera privada, né? De trazer sim a uma religião que se tornou muito mais agora, uma religião de consumo, hedonista, uma religião narcisista, para essa realidade, para o seu entendimento básico de uma igreja que sai para fora, que é uma embaixada, que traz a luz para as nações, que traz a luz para a sua realidade. Você sabe, o iluminismo do século XVIII, ele ofereceu essa nova narrativa para guiar a Europa, e a gente sabe que, basicamente, a maior parte das influências vem de lá. A gente costuma dizer o seguinte: o negócio começa na Europa, vai para os Estados Unidos e chega para cá, na América do Sul, especificamente no Brasil, né? E esse entendimento que ofereceu essa nova narrativa para guiar a Europa, né, que é o progresso em direção a um mundo melhor, conquistado pela ciência, essa razão científica ela seria primeiramente transformada em tecnologia, né, para submeter a natureza ao uso social, isso é importante a gente salientar, e logo depois, então, ela seria aplicada à sociedade humana para organizar de uma maneira muito mais racional. Daí você tem vários, Augusto Comte, positivismo, né? Você tem vários, principalmente sociólogos, né? Na linha sociológica você vai encontrar muitas dessas questões. E é interessante porque nos séculos revolucionários seguintes, essa visão ela basicamente transformou o panorama político, social e econômico da Europa e de suas colônias. E nenhuma, viu gente? Nenhuma visão do ideal do iluminismo foi mais significativa do que a versão econômica fornecida por Adam Smith. Quem já leu Economia, gosta de ler, eu gosto de ler sobre essas questões políticas, econômicas, sociais, você vai se defrontar com Adam Smith. Basicamente, a versão econômica de Adam Smith, ela prevalece até os dias de hoje e se tornou a força cultural potente no processo de globalização do século XXI. É claro que ela tem ameaças com esse fluxo de doutrinas sociais diversas, polarizantes e desfacetadas no nosso contexto atual. Pode ser útil mencionar pelo menos 3 forças espirituais, né, que moldam essa vida pública da cultura ocidental atual. Eu diria a primeira, a globalização, que é uma visão mais econômica da fé iluminista, tá bom? A gente teria só por esse negócio, né, globalização, uma versão econômica da fé iluminista, já daria um episódio, e muito fera para a gente trabalhar. Aí você tem a pós-modernidade, tem até gente que diz que não existe pós-modernidade. Bem, eu não sei em que mundo que essas pessoas estão. Existe, é real, é uma crítica à modernidade, que é uma outra realidade, né? Um sentido que visa a busca de sentido de vida, né? Há um episódio mais à frente que eu quero trabalhar aí sobre essa questão de igreja pós-moderna. Será que existe isso mesmo? Como é que ela se relaciona com a realidade do ser igreja dentro dessa perspectiva da natureza, da perspectiva do Evangelho? Então, eu estou falando de 3 coisas aqui, só para não perder o fio da meada. Estou falando da globalização, que são as 3 forças espirituais que moldam a vida pública da cultura ocidental. A globalização, que é a versão econômica da fé iluminista. A pós-modernidade, que é a crítica à modernidade, o sentido da vida. E o consumismo, que é essa ideia de riqueza mais a perda de sentido. Veja, se a pós-modernidade trouxe a perda de sentido, o consumismo agora, nessa busca desenfreada de riqueza, você tem essa combinação. O que é o consumista? É o indivíduo que está buscando riqueza em perda de sentido. Então, ele vive nessa busca desenfreada, e aqui os marqueteiros sabem usar muito bem os marqueteiros e publicitários, né? Não quero confundir as duas coisas, porque ambos acho que se odeiam quando fazem isso com eles, né? Mas o que acontece é que eles sabem aproveitar muito bem essa era da pós-modernidade, onde as pessoas não têm sentido de vida, ao mesmo tempo elas estão buscando recurso financeiro, e nessa
busca de recurso ou busca de prazer, dessa forma hedônica de viver, narcisista, individualista, né? Nessa maneira consumista de viver, elas, sem a perda de sentido, elas se entregam a qualquer tipo de experiência. Se você for falar da globalização especificamente, tá? Para a gente puxar o entendimento dessa realidade de igreja dentro dessa esfera pública, de como a igreja interage como essa embaixada de Deus, a gente precisa entender esses 3 espíritos pela qual a cultura ocidental é moldada, né? Ou foi moldada, ou continua sendo moldada, apesar que hoje nós temos alguns outros elementos, principalmente de ordem social, com um viés social muito forte, que eu não quero aqui caracterizar, devido a pouco tempo. Mas se a gente for falar da globalização, e aí já existe outro assunto, que é a discussão do globalismo, não quero falar sobre globalismo, eu quero falar sobre o processo da globalização, ele é real, que é a disseminação mundial de uma versão econômica de fé do iluminismo moderno, né? É o triunfo da modernidade econômica em uma escala, às vezes, global, né? Às vezes não, global, que é de certa forma concomitante, né? Com uma profunda insatisfação e crítica severa feita pela pós-modernidade em relação à visão do iluminismo. Então muita gente me pergunta, o que é esse processo que acelera o processo da globalização? Tem várias coisas, tem os sistemas de comunicação, né? Desde quando surgiu a TV, a internet, os meios de transporte, tudo isso são fatores que desenvolveram esse processo de mundo globalizado, né? Hoje você vai para outro país, para outra parte do mundo, como se você viaja como daqui de Curitiba para Porto Alegre, de São Paulo para Brasília e assim por diante. Viagens que duram uma noite, você dorme ali, antes você pegava um ônibus para ir de Curitiba para Maringá a noite toda, hoje se você fizer isso, você está do outro lado do mundo. Você vai encontrar outra cultura, você vai encontrar pessoas diferentes, com cosmovisões diferentes, paradigmas diferentes, e quando essa misturação se dá, você vê que esse processo de globalização ele é real, né? E hoje o Google Street e tantos outros sistemas fazem isso por nós de maneira muito simples. A gente pode visitar outros lugares, estar em outros lugares de maneira muito fácil. Esse processo de globalização, ele acontece paralelamente ou concomitantemente, palavra difícil essa, né? Concomitantemente com todo o fenômeno da crítica severa que acontece com a pós-modernidade em relação a essa visão do iluminismo, né? O paradoxal de tudo isso aí é que nós notamos aqui que a confiança na história moderna do progresso, ele está em declínio. O que a gente percebe cada vez mais, principalmente na juventude de hoje, é que não veem um futuro muito promissor. Se for olhar para nosso país, Brasil, as pessoas estão muito desacreditadas de muita coisa. Eu não estou me referindo somente à questão política, estou me referindo à questão social, à questão do ser humano, a questão das virtudes do ser humano. Então a globalização, especialmente em virtude de injustiças no mercado global, tá? Em virtude de toda essa guerra geopolítica, produziu muita riqueza no Ocidente, ao mesmo tempo que o pós-modernismo, de certa forma, induziu muitos a rejeitar a noção de uma história, uma cosmovisão abrangente que oferece significado à nossa vida. A gente se entregou ao desconstrucionismo de Derrida aí, também não vou entrar nisso, daria um baita de um episódio para a gente conversar sobre isso também, mas aí a gente entrou naqueles 3 mestres da suspeita e o que isso nos rendeu? Nos rendeu desacreditar da vida, nos rendeu a gente não ter mais segurança em verdades objetivas, a gente não tem mais como, olhando para a questão de encontrar significado na vida, encontrar significado no autor, no texto, porque agora é a era do leitor e na era do leitor vale tudo, vale a perspectiva do leitor. Esses 2 elementos da vida moderna no Ocidente, né, que é riqueza ligada à perda extrema de significado, elas combinaram-se para criar o que a gente conhece como consumismo, que é talvez o mais poderoso movimento religioso atuante nas igrejas de hoje. O consumismo, gente, se tornou a metanarrativa abrangente que pretende explicar a realidade. Praticamente todos nós fizemos dela a nossa história, de uma forma tão completa que mal a gente consegue perceber a influência dela sobre nós. Eu costumo dizer para os colegas, vocês querem implantar uma igreja para consumista, eu te dou a receita perfeita e você vai ter uma igreja cheia, lotada, top. Agora, se você quiser plantar uma igreja que está menos preocupada em fazer e mais preocupada em ser,
ser uma igreja que reflete a narrativa bíblica da história missionária de Deus nos evangelhos, no evangelho, na palavra, vai ser diferente. Porque a igreja, que é a igreja do consumista, olha, eu tenho para você pelo menos 5, 6, 7 itens que se você fizer, tranquilo, tá? Eu sei que você está coçando para eu falar aqui, mas eu quero pegar esses tópicos e transformar num outro episódio para você. O fato é que a maneira como nós temos vivenciado a igreja hoje tem transformado muitos membros consumistas que eles querem sim um produto religioso a cada semana, onde 2 ou 3 ou 4 ou uma equipe tem que se trabalhar um monte durante a semana para entregar esse produto religioso, para tentar satisfazer a cada semana esse indivíduo consumista, porque a mesma lógica consumista durante a semana do shopping center, das lojas, do online, é transferida para a experiência religiosa que está acontecendo na congregação. Como história cultural, o consumismo ele exerce uma influência formadora em praticamente todos os aspectos da vida. Tem um cara que chama Philip Sampson, ele observa que uma vez estabelecida essa cultura de consumismo, ela é totalmente indiscriminada e tudo se torna um item de consumo, tudo. Fé, religião, desde objetos, pessoas, tudo. E de forma parecida, tem um outro camarada chamado Slater, ele observa o seguinte, que se não há princípios restringindo quem pode consumir o quê, também não há restrição baseada em princípios sobre o que pode ser consumido. Todas as relações sociais, atividades, objetos podem ser, por princípio, ser trocados como mercadorias. Você entende onde está chegando aqui? Até mesmo o evangelho, gente, e a igreja podem ser tragados pelo espírito consumista. Não é exatamente o que a gente está vendo em nosso contexto? É pela falta de entendimento do que é ser igreja que a gente está se deixando embarcar nessa. A gente está indo nessa de programas e mais programas, projetos e mais projetos. Para quê? Para formar consumistas? Não discípulos que fazem discípulos? A gente entregar mercadorias, se desdobrar aí, no meu caso, trabalhando num departamento, diretor de uma área, se desdobrar para criar um monte de coisa, para criar membros consumidores. Eu tenho refletido muito dentro da minha realidade sobre isso. Como que o evangelho e a igreja, ela começa a ser tragado por esse espírito consumista e ela perde a razão de ser de um movimento de discípulos que fazem discípulos, de líderes que geram líderes, de igrejas que plantam igrejas, de um movimento de crescimento hiperbólico, porque a gente concentra o produto religioso no prédio, com o sacerdócio de alguns crentes como os atores principais que entregam esse produto, para indivíduos que não entenderam de que o evangelho é um sumo bem, que não é apenas para ser consumido, mas para ser dado através de uma vida de graça. Quando a igreja assume esse papel designado a ela numa cultura de consumo e ela aceita ser moldada por essa história, ela se torna mera vendedora de bens e serviços religiosos. A igreja claramente ela não pode aceitar esse papel na sociedade. Ela não pode. Esse mesmo Sampson ele argumenta que o desafio para a igreja aqui é assumir a sua tarefa na reforma e na renovação da vida como um todo. Em vez de se tornar mais um serviço de atendimento ao cliente ali, isolado, personificado, privado. É a igreja da vida como um todo. Aí surge um problema quando as imagens ou metáforas que moldam a autoidentidade da igreja são extraídas de modo indiscriminado e acrítico da sociedade que a cerca e da cultura, da história cultural dominante. Eu fico muito preocupado quando a gente começa a ver essas expressões ou imagens que não tem nada a ver com a autoidentidade da igreja baseado no evangelho. Mais traiçoeiro ainda é o perigo da gente começar a formular imagens bíblicas nos termos da história cultural presente, preenchendo com conteúdo não bíblico. E em ambos os casos a idolatria da história cultural está escrita no cerne da igreja. Eu tenho visto aí muitos colegas aí trabalharem muito mais, Jack Welch, Peter Drucker, nada contra essas pessoas, os admiro bastante, mas tentarem aplicar todas as realidades, a realidade de fazer a igreja crescer, né? Para criar mecanismos, estruturas que não tem nada a ver com a raiz do cerne do evangelho como pressuposto inicial, eu não estou falando somente como metodologia, mas como pressuposto inicial, a gente começa a ter problema. E tem um cara que resume, chama John Dreve, ele resume essas duas ameaças da seguinte forma, né? Tanto o registro bíblico como a história cristã
elas nos lembram de que a igreja necessita de imagens para compreender a sua identidade e seu papel. Entretanto, o que a gente vai perceber, a história da igreja também serve como um lembrete eloquente, gente, da constante tentação da gente extrair essas imagens da cultura secular. A igreja ela é reduzida a distorcer o significado das imagens bíblicas para começar a se enquadrar com maior facilidade nas formas atuais que a vida e a missão da igreja assumiram. Ou a pseudo-missão. Nesses dois casos, vida e missão, as imagens adotadas pela igreja vieram simplesmente a confirmar essa constatação, produzindo vida e missão deformadas e infiéis. Então a gente começa a ver missão particularizada, ou uma antimissão, ou a gente começa a encarar a missão como tarefa, ou como missionário, somente aquele camarada que faz trabalho transcultural, cross-cultural. A gente começa a dissociar a vida e missão como sendo a totalidade da nossa vida. O todo, a gente começa a fazer compartimentalizações. E a gente começa a deformar a vida e a missão. A adoção dessas imagens, muitas vezes, ela é inconsciente. Ela está aí. Estão sendo formadas. Ainda mais nessa praça onde a gente não concorda com uma coisa, a gente monta do nosso jeito. No entanto, elas não têm menos poder para moldar a vida da igreja quando não são reconhecidas. E é provável até que tenham mais poder. Tá? Muitos desses contextos que a gente muitas vezes desconhece é os que têm mais poder. E é por essa razão que é essencial que a gente examine as imagens bíblicas no contexto dos seus cenários bíblicos, para que a gente se torne consciente dessas imagens latentes que estão a todo instante espreitando a gente, sob o nível de consciência, para, na verdade, sujeitar as imagens bíblicas a essas imagens dominantes e fazer isso de maneira, ao escrutínio crítico e para encontrar novas imagens que não sejam muitas vezes fiéis. E o nosso desafio agora é encontrar as imagens fiéis à história bíblica, que falem com grande impacto a nós hoje. Esse é o grande desafio. E aí vale a pena a gente considerar algumas dessas imagens que podem refletir os legados da cristandade, do iluminismo e do consumismo de hoje. Eu tenho percebido que tem muita gente que acha que igreja é igual shopping center ou praça de alimentação. Já percebeu? Shopping centers oferecem uma variedade de bens e consumo, e as praças de alimentação também oferecem inúmeras opções. De modo semelhante, tem um monte de igreja aí oferecendo uma variedade de programas para suprir as necessidades religiosas da congregação. Fico me perguntando se é esse o caminho. Tem aquele tipo de igreja que é tipo de igreja de centro comunitário. A gente muitas vezes corre esse perigo, Várias instituições, clube de campo, academia, ginástica, etc. Aí, elas existem para suprir as necessidades sociais, se organizarem em torno disso, Em torno de hobbies, de interesses especiais de seus membros. Nesse modelo, às vezes, a igreja se torna um centro para suprir as necessidades sociais de seus membros, De se organizarem em torno de um conjunto compartilhado de crenças, de um interesse religioso em comum. Vários programas são concebidos para adolescente, para solteiro, recém-casado e outros grupos para satisfazer suas necessidades sociais particulares. Nada de errado com isso, mas fico me perguntando se essa é a base da nossa vivência como igreja. Ficar atendendo apenas os nossos interesses locais, esquecendo da nossa vizinhança, da nossa comunidade, daquilo que realmente nós somos chamados para ser. Eu tenho percebido, sim, desde nas lideranças, quanto nas lideranças locais, quanto nos membros, essa ideia de igreja-empresa. Empresas são racionalmente organizadas por crescimento, por lucro, por marketing, marketing eficaz de seus produtos. Frequentemente eu tenho visto colegas, líderes de igrejas, que são orientados em direção à eficiência e não ao cuidado pastoral e à liderança missional fiel ao evangelho. Trazendo os valores como a base, o fundamento. Essas igrejas estão organizadas para comercializar as mercadorias religiosas que podem oferecer. Será que esse é o caminho? Tenho me questionado a isso. Eu tenho percebido também, tem muita igreja tipo teatro, O teatro são lugares nos quais as pessoas são convidadas para sentar, desfrutar passivamente ali, de diversos tipos de entretenimento. Muitas vezes a maneira de nós estruturarmos nossos locais de culto e liturgias faz nossos cultos se parecerem mais com oportunidades para entretenimento. É esse o caminho que a gente quer seguir? É isso que nós somos chamados na trajetória dentro da reflexão bíblica a respeito do que é a igreja?
Eu também percebo que tem, muitas vezes devido aos seus direitos, igreja que é tipo sala de aula, né? As instituições educacionais, elas continuam a dominar a cultura ocidental. E nessa estrutura, voltada para consumo, né, elas oferecem ensino e discernimento para a vida. Isso pode muito bem refletir um dos itens de consumo para a igreja, né, que a igreja tem a oferecer aos seus integrantes por meio de estudo bíblico e ensino, bem direcionado, mas sem abranger toda a narrativa do Evangelho. E a gente transforma mais em sala de aula do que, na verdade, uma vivência comunitária que faz também a gente aprender através do processo do didaquê, do ensino, não é? A gente tem que se questionar qual que é a prudência, o equilíbrio nesse tipo de pensamento a respeito de igreja. Eu já ouvi muita gente falar sobre igreja hospital, igreja spa, né? O hospital é um lugar de cura, né? O spa oferece oportunidade para rejuvenescimento em um mundo estressante, né? Aí a igreja passa a ser um lugar de cura espiritual, de rejuvenescimento. E eu fico me perguntando se a igreja é um corpo de doentes. Quando eu olho lá, por exemplo, Mateus capítulo 16, diz que as portas do inferno não estão prevalecendo contra essa igreja. Ela está na defesa ou está no ataque? Talvez a igreja pudesse ser comparado, se fosse comparado para um hospital, mais um hospital de campanha do exército, que se move, onde ela cura e salva pessoas, as pessoas que estão ali estão desenvolvendo um trabalho absurdo, recuperando gente para voltar para o campo de batalha, ao invés de ser um hospital, um spa, para a gente rejuvenescer, curar espiritualmente as pessoas, afagarem quando elas têm uma topadinha, dizer assim, o seu pastor veio aqui te visitar, o seu líder está aqui para te amparar, você não está sozinha. Embora que tudo isso seja muito importante, será que esse é a melhor figura a respeito da igreja? Eu tenho visto a igreja como um seminário motivacional. Olha, o que tem de gente com essa teologia do coach, com teologia de tantas outras coisas, nada de errado com o coach em si, como um instrumento de trabalho, não estou falando disso, né? Mas esse seminário motivacional demais, onde a gente tem mais autoajuda do que palavra, em nosso mundo orientado para autoajuda, não falta seminários motivacionais para ajudar a melhorar vários aspectos da nossa vida. A igreja também pode oferecê-los, desde dica como ser pais melhores, né? A maneira de aprimorar o casamento e assim por diante, e a gente ficar só nessa, né? Esquecendo dos valores básicos que formam o verdadeiro entendimento do que é ser família, do sai e vai, do chamado de Deus a Abraão. Eu poderia terminar dizendo sobre a igreja como um posto de assistência social, né? O braço de assistência social do governo existe para cuidar dos fracos, necessitados e pobres. E a igreja, agora compassiva, preocupada com a misericórdia diaconal na sua vizinhança, ela pode se parecer com esse tipo de instituição no seu cuidado pelos necessitados. E não que isso não seja importante. Aliás, é uma coisa muito importante, está dentro da fibra do Evangelho. Mas isso tem que estar fazendo parte dentro da sua realidade a respeito de quem ela é. Ela não é só uma agência que assiste, ela é uma agência que proclama. E quando a gente tem esse equilíbrio saudável entre proclamação e ministração, a gente é embaixada. Porque lá, se você pegar lá 2 Coríntios capítulo 5, você vai ver, né? Deus nos deu o ministério da reconciliação, a palavra da reconciliação, de sorte que agora nós somos embaixadores. É muito bonito quando a gente vê esse equilíbrio no Evangelho e a gente começa a vivenciar a igreja com muito mais prudência, com muito mais leveza. Muitos falam que a igreja é como uma sede de campanha ou um grupo de amparo social, né? Um grupo de amparo social ou partido político, ele promove sua própria marca de justiça política, econômica e ecológica. Nesse modelo, as igrejas podem correr o risco de assumir esse papel, pressionando para que haja uma sociedade mais cristã, né? Mais cristã sobre esses ditames, sobre esses dilemas, né? E vale aqui a reflexão se é esse tipo de igreja que a gente também quer trazer à tona. Há, evidentemente, muitas atividades válidas representada nessas imagens da igreja que eu citei aqui, inclusive essa última, essa penúltima. Há questões válidas, é inevitável, não quero aqui tirar o crédito, a relevância. A igreja deve ensinar, deve se importar com os pobres, ela deve proporcionar relações sociais e assim por diante. O problema surge quando a história bíblica e a natureza da igreja são esquecidas. Então essas atividades são moldadas por uma história diferente e ela vai perdendo o seu formato eclesial autêntico. As questões que nós temos de enfrentar são: qual é a história, né? Qual história que está moldando a nossa autocompreensão? Quais são as imagens que estão formando a nossa identidade? A igreja é moldada por uma história estranha e está em conformidade com as imagens estranhas? Será que ela pode corrigir-se para ser o que deveria ser
somente ao retornar à história bíblica e às imagens que a Bíblia nos coloca? Às vezes a única forma de avançar é começar novamente do início. Ou melhor, é resgatar caminhos esquecidos. É trazer à tona a realidade de uma igreja que não se molda por imagens que a cultura adjacente colocou, mas se molda pela imagem que o Evangelho, que a Bíblia demonstrou ao longo da narrativa de um Deus em missão. E eu espero que essas imagens nos façam trazer a reflexão de que tipo de igreja nós queremos ser, quais são os referenciais, qual é a nossa autocompreensão, o que está formando a nossa identidade. Afinal, tudo isso é para nos ajudar a trazer à tona a igreja na narrativa bíblica. Eu espero que esse episódio tenha sido super elucidativo para você. Espero que tenha sido uma bênção para você. E se foi, compartilha com outros colegas. Afinal, nós temos muitos episódios ainda dentro dessa série. E eu espero que isso faça de você uma igreja realmente autêntica, baseada no Evangelho. Um grande abraço e a gente se vê na próxima.